Quebrando protocolos. Imagina, mas eu vou apresentar a vocês, que eu acho que é muito importante falar cada detalhe dessa apresentação. Bom, a gente está seguindo na nossa travessia com a mesa 3, As Estações do Corpo. Um convite para pensar o corpo como território da linguagem, lugar de memória e construção de resistência. O corpo sente, escreve, guarda e transforma. Ele tem seus invernos e seus verões, suas manhãs líricas e suas madrugadas em luta. Nesta conversa, nos acompanham 3 autores que, por caminhos distintos, nos ajudam a escutar os silêncios e os gritos inscritos na pele, no gesto, na palavra. Com vocês, Leandro Carnal, historiador, professor e autor de obras que provocam o pensamento sobre ética, comportamento, religiosidade e identidade. Com seu olhar agudo, nos convida a compreender o corpo como extensão da cultura e do tempo histórico. Simone Aze, escritora, atriz e performer, cuja obra transita entre o poético e o político, iluminando o corpo feminino e dissidente como potência criadora, questionadora e emancipadora. Rosane Borges, desculpa. Rosane Borges, jornalista, ensaísta e intelectual comprometida com a luta antirracista, feminista e democrática. Autora de livros essenciais como O Espelho Infiel e Esboços de um Tempo Presente. Rosane dá início à nossa conversa com a primeira palavra. Com vocês, As Estações do Corpo. Boa noite a todas, todos e todes. Boa noite, gente. A gente está mal começando ainda, né? Ou bem começando. Para mim é uma alegria estar aqui falando sobre questões assim importantíssimas. Queria ter ouvido meu colega, meu amigo, mas também que foi, eu sempre digo isso, parte da minha banca, o Eugênio. E a gente já começou essa virada literária com temas inescapáveis, urgentes, da ordem do nosso contemporâneo, do varejo dos dias, mas temas que atravessam todo um programa, digamos assim, filosófico, existencial, político, cultural. E eu acho que o bacana dessas mesas é exatamente isso, né? Trazer temas que são complexos, às vezes sob a lupa de um olhar mais teórico, acadêmico, recebe aí várias camadas de complexidade, mas eu costumo dizer que, de acordo, né, como a gente diz, as nossas pensadoras africanas, que o complexo ele não é o difícil. O complexidade é aquilo que se dá sob várias camadas. Então, eu acho que eu vou ter aqui a alegria, o desafio de ter uma mesa complexa sob esse ponto de vista. Pensar corpo é a gente pensar várias camadas. Aí eu já lançaria, assim, de chofre, tanto para a Simone quanto para o Carnal. Eu ia dizer Leandro, mas Leandro assim, é como Emicida, né? Quando se chama Leandro, ninguém sabe quem é exatamente. Então, como é que vocês... A gente está num contexto, eu vou começar assim aquilo que racha, né? Aquilo que fratura o contemporâneo, como diz George Agamben. Num momento muito da gente pensar novas ordens de representação a partir do corpo. Mas, normalmente, quando a gente fala corpo, a gente não diz o que é corpo, né? Se a gente pensar a trajetória do corpo, mesmo na filosofia, desde Aristóteles, nós éramos seres viventes, que pensávamos. Com Foucault, ele dá ali uma volta no parafuso com a biopolítica, e o corpo vira, de fato, uma materialidade no que diz respeito à nossa vivência, né, e participação no mundo. Para vocês, do olhar de vocês, como é que, em uma ou algumas palavras, como que a gente pode pensar corpo
num momento em que a gente não pode pensar poder sem pensar corpo. Já foi-se o tempo em que a gente dizia que a representação do poder era legítima quando esse poder carregava os desejos de uma coletividade. Mas os desejos dessa coletividade hoje são marcados, desejos, aspirações, necessidades, por um painel muito amplo, né? Daí a gente fala de pessoas negras, população LGBTQIAPN+, população indígena. Esse postulado de fulano ou fulana não me representa é um sintagma que interfere fundamentalmente no corpo. Então, assim, de maneira muito geral, qual seria assim essa provocação, né? O que é que vocês diriam do corpo nesse contexto? Você foi subversiva, porque acho que teria um momento depois para esse debate. Agora você confundiu. Deixa eu ver. É por isso que ela é complexa, para a gente confundir. Excelente, obrigado. Para um historiador como eu, de formação, dominantemente historiador, filósofo por acidente, o corpo é uma construção histórica. Em história não existe a criança ou a mulher. Quando Simone de Beauvoir diz que uma mulher se faz mulher, ela não está inventando um axioma. Ela está fazendo uma tese histórica. Ser, segundo minha colega Mary Del Priore, em livro lançado há um mês, ser velho na década de 1920 era ter mais de 30 anos. A partir do momento que surge Previdência, em 1923, e a partir do momento que existe empréstimo consignado, o velho é ressignificado na família. Logo, são fatores históricos que o bom e velho Marx, no 19, dizia: tem que botar o homem de novo sob os pés e não sob a cabeça. Então, corpo é uma instância muito mutável, a ser coberto, domesticado, negado, castigado e construído de acordo com padrões, que é o que eu vou mais ou menos expor na minha breve intervenção. Então, o que é o axioma histórico? Nós construímos valores. Seria impensável, há 50 anos, um encontro noturno falando de corpo na Biblioteca Mário de Andrade. Se hoje nós lotamos numa noite como essa, de sábado, isso diz muito sobre as mudanças que nós estamos passando. A biblioteca à noite lotada para ouvir 3 pessoas falando várias coisas e depois muitas outras pessoas. Isso é sinal de história. Então, quando eu digo no meu tempo, eu estou inventando uma regra de significado baseada na invenção da minha memória para descrever uma dor que eu estou remetendo ao passado. Porque não existe o passado, apenas o passado em diálogo com o presente. Aquilo que eu penso do passado depende de uma reconstrução do presente. Então, o corpo, vamos falar do que é o corpo. O corpo tem classe social, o corpo tem melanina, o corpo tem gênero. E cada um desses elementos está lido de uma forma distinta. O corpo sofrido, o corpo exaltado ou o corpo denegado tem processo histórico. Bom, e aí nós vamos, e eu vou tratar um pouco disso, como é que eu construo essa sensibilidade. Exemplo, de que Deus fica profundamente ofendido na voz dos seus representantes. Deus fica profundamente ofendido com o decote da mulher na igreja, mas não se ofende com a miséria social. Então, como é que eu construo um Deus que não se ofende com o sofrimento do corpo, mas se ofende com o decote feminino? É uma construção. E como Deus fala através de seus ministros, e a partir das concepções desses ministros, e os ministros não dão a Deus o direito de réplica, o resultado é que eu vou construindo sentidos sociais, do que é decente, do que é bom, do que é aceitável, do que é possível de ser assimilado. Mas já começamos bem com a provocação de que corpo é o grande elemento subversivo da história. O grande elemento de instabilidade moral da história. Porque domesticar o corpo é uma tarefa impossível, mas, curiosamente, vem sendo tentada de forma absoluta há milênios. De cada jeito, de um jeito. Mas não quero...
Eu acho envelhecer uma loucura mesmo, assim. Cada dia que passa, idade é novidade, né? Traz uma história nova para o corpo e para esse estar no mundo. Eu vejo o corpo de uma maneira muito íntima e relacionada à escrita. Escrever um livro, por exemplo. A hora que eu mais gosto de escrever, de quando eu estou escrevendo o livro, é o não corpo, é a hora do não corpo. Quando eu não sinto o meu corpo, quando eu estou tão imersa naquele outro corpo que eu estou construindo, inventando, imaginando e colocando no papel, que o meu corpo deixa de sentir fome, sentir sede, sentir qualquer coisa. Eu me transferi. Então, esse não corpo, para mim, é muito bacana na hora que eu escrevo. E ela falou que eu sou performer. Eu não sou performer, eu sou escritora só. Então, assim, eu vivo... escrever, para mim, é viver meu corpo. E aí tem a hora do não corpo, que está nesse momento mais imaginativo, e depois a hora que o corpo está mais presente, que é a hora que eu tenho que revisar, que é a hora que eu tenho que reescrever, a hora que eu tenho que ver como as palavras se articulam. Então, eu não sei se eu sei exatamente o que trazer do meu corpo, além dessa coisa da escrita, sabe? Desse momento meu que eu me jogo. Eu acabei de lançar um livro que eu demorei 9 anos para escrever. 9 anos, desde a faísca original até o ponto final. Não foram 9 anos escrevendo, mas foram 9 anos que eu fiquei com esse assunto, com esse corpo ao meu redor, com esse corpo extracorpo. E nesse tempo, eu sou uma outra Simone. Eu sou uma outra pessoa. E parte do que eu escrevi, parte desse corpo que eu escrevi, eu acho que é meu também. Então, minhas personagens, todo esse universo, acaba sendo uma forma de expressão do meu corpo que vai além dessa matéria que está aqui agora. E é esse corpo, além corpo, que eu gosto de pensar. É interessante, né, Simone, esse corpo além corpo, né? Porque se a gente pensar hoje na sociedade do capitalismo algorítmico, financiarizado, esse capitalismo de cassino, parece que do nosso corpo só importa os olhos, né? Que é o neo-valor do capital, a extração do olhar, a extração do olhar. E quando a gente faz, você já conectando com as questões da escrita, da subversão, o que pode o corpo hoje, para além de a gente oferecer os nossos belos pares de olhos, a gente vê todo o concurso, né, sobre o olhar, pelo menos do ponto de vista da filosofia ocidental, em que o olhar ele vai ganhando primazia sobre os outros sentidos. Não é à toa que a gente fala em cosmovisão, não é à toa que a gente fala em teoria, e teoria vem de teórem, teórem tem a ver com a visão. Não é à toa que a gente fala de fenômenos, né? E fenômenos vêm de fainos, e fainos vêm da luz. Ou seja, há todo um investimento muito forte no olhar, né? E esse corpo sendo reduzido, as impressões do corpo ao olhar. E a gente tem outras culturas, nas culturas indígenas, africanas, não mais uma cosmovisão, mas uma cosmopercepção, porque para as culturas iorubais, por exemplo, não era visão, né? A Euronque Oyumi vai dizer, antes da colonização, não era a visão que era o mais, digamos assim, importante ou a mais vista, em termos de sentido. E assim, aí, pensando, você dizer, ao mesmo tempo, é o meu corpo, não é o meu corpo, vocês dois também escrevem, né? Vocês dois, como pensar cosmopercepção, a dimensão do corpo nesse momento da escrita, porque a escrita ela é afetação. É possível hoje, né, todos nós que viramos escravinhas dessa sociedade telânica, sendo, né, porque é processo de captura. Porque, ao mesmo tempo que você diz, é o meu corpo que está ali onde está ou não está o seu corpo, é o seu processo de se colocar no mundo, de se colocar no jogo enquanto sujeita. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma sociedade,
um mundo em que há uma interdição de sujeitos e sujeitas e a gente vira todos euzinhas e euzinhas miseráveis, né? Pelas redes sociais. Nós somos miseráveis ali. Eu estou, está todo mundo, quem está ali, está todo mundo nessa condição, porque tem uma captura pelo olhar. E, quando captura, o seu corpo só vai interessar a partir de uma plástica, do filtro, da beleza, da magreza, de um certo código, né? Que não é esse corpo, eu acho, que você se refere. Não. Mas eu queria ouvir também, depois de você, o Karnal, né? O corpo e esse lugar da escrita. Né? Uma das escritoras que eu mais admiro, que mais vende, assim, que eu gosto dela, chama Elena Ferrante. É uma italiana que a gente não sabe quem ela é. A gente não sabe qual é o corpo dela, mas a gente sabe quem ela é. A gente sabe quem ela é pelas obras que ela Amiga Genial, a Tetralogia e outros livros muito incríveis. Então, assim, ela, eu acho super subversiva, porque nesse mundo do olhar, nesse mundo da atração, nesse mundo do Instagram, que a visão se sobrepôs a todos os outros sentidos, ela não aparece, mas ela está ali. Ela dá para o mundo a história que ela tem que dar. E isso eu acho super interessante. Enfim. É o não corpo. É o não corpo. O corpo é um problema. Ele precisa ser submetido a uma ordem. Meu amigo falecido Contado Caligares, ao analisar Agostinho e Paulo de Tarso, diz que eles são neuróticos graves. É o diagnóstico do Contado, que diz que não iria para o inferno por esta afirmação, mas por várias outras. Mas essa é pesada, porque Agostinho, arrependido de sua vida dissoluta antes da conversão efetiva, e Paulo, arrependido de seu passado de fariseu e apedrejador de Estevão, passam a falar de um corpo que tem que ser domesticado. Curiosamente, Jesus é mais aberto ao corpo alternativo. Perdoa a adúltera, e Filipe, no livro dos Atos Apóstolos, batiza um eunuco. Filipe é mais LGBTQIAPN do que, por exemplo, Paulo. Paulo, ao conhecer a comunidade de Corinto, ficou horrorizado, porque eles faziam e faziam sem culpa, eram gregos. Isto horroriza. Um corpo sem culpa não sente medo, e um corpo sem culpa não sente necessidade de recorrer a uma instituição que o perdoe. Ao criar um código moral, por vezes eu preciso do trabalho desse corpo. Não é à toa que é no século XV e XVI que se inventa uma tradição de que houve uma maldição dos filhos de Noé, uma maldição camita sobre a África, e por isso que a África seria condenada à escravidão. Não é à toa que, durante o imperialismo, surge o racismo com pretensão científica, naturalmente não tem, querendo falar de uma superioridade, uma hierarquia de raças, especialmente do conde de Gobineau, amigo pessoal de Pedro II. Porque este é o momento que o corpo escravizado do africano, ou o corpo submetido do asiático, tem que ser submetido através de uma conquista espiritual, primeiro. Eu tenho que classificá-lo como inferior, condenado na Bíblia, feio, não? E eu tenho que fazer esse processo para poder conquistar esses corpos. Os corpos alternativos, que são basicamente o corpo da mulher, o grande alvo do debate moral do corpo, já que os códigos morais dizem respeito às mulheres. A existência da expressão mulher honesta, que existia no nosso código até há pouco tempo, caiu há pouco tempo a expressão mulher honesta. A clara separação entre os dois polos da mulher, a prostituta e a mulher de família, separadas geograficamente e moralmente, e a modernidade é a dissolução dessas barreiras, que é o desespero dos moralistas, como a modernidade dissolve barreiras. Os corpos urbanos, nas mesas anteriores, se falou aqui das Flores do Mal de Baudelaire, por exemplo, Le Serpent, uma das poesias, fala da mulher que desfila para o Flaner. Une Charogne, uma carniça, é outro poema maravilhoso sobre um corpus que apodrece. Uma das mais famosas prostitutas de luxo de Paris construiu uma casa magnífica, apelidada pelos franceses de Louvre du Cul. Não vou traduzir, porque o nosso ambiente é familiar. Era um Louvre alternativo, erótico. E essa domesticação do corpo da mulher é um processo que vem até hoje, já que a mulher vai ser, inclusive, responsabilizada pela agressão do assediador.
num dos romances mais fortes sobre isso, Clara dos Anjos, nosso grande Barreto, um dos maiores escritores da história do Brasil, cria uma mulher talentosa, da periferia do Rio de Janeiro. Ele usa a expressão consagrada na época, hoje não se usa mais, ela era uma mulata. Ele usa essa expressão, o livro é de 22. E ele fala de uma mulher seduzida por um dos maiores canalhas da literatura brasileira, e esse canalha a engravida e depois foge. E o mérito dele é ser branco e de classe média. E, por isso, nem o delegado, nem a família admitem sequer a ideia de casamento. E, ao final desse romance, que é junto com os grandes textos dele, como O Triste Fim de Policarpo Quaresma, eu recomendo muito a leitura da biografia que a Lili Schwartz escreveu do Lima Barreto. Ao final desse romance, Lima Barreto faz Clara dos Anjos dizer para a mãe: mãe, a gente não vale nada. Essa é a conclusão final de uma moça negra, ao perceber que, por ser negra, ela pode ser usada e o delegado não acreditará na sua história. Estamos há muitas décadas de uma delegacia da mulher, que não resolveu o problema, mas deu diálogo para esse problema. Então, esse corpo tem que ser conquistado e domesticado. O corpo negro que tem que ser habilitado para o trabalho e tem que estar disponível, como nos romances clássicos, não só como corpo doméstico, corpo de lavoura, claro, corpo doméstico, mas também corpo de iniciação sexual da Casa Grande, analisado por vários autores. E o corpo alternativo, de orientações sexuais alternativas, que vai fazer que, só pensando, nosso maior escritor, Machado, é negro, outro grande escritor, Lima Barreto, é negro, e o nome dessa biblioteca deriva de outro escritor negro, Mário de Andrade. E, além de negro, era gay. E o seu melhor amigo, entre aspas, Oswald de Andrade, para agredi-lo, não fala do seu texto. Nunca perdoou que Mário não tivesse gostado do romance Serafim Ponte Grande. Para agredi-lo, não usa qualquer questão do talento inegável de Mário, mas vai atacá-lo como bonequinha de piche. Ou seja, ele é escuro e ele é gay. Também chama de Miss Macunaíma. E, ao invés de chamar de Mário de Andrade, chama de Maria de Andrade. Oswald de Andrade é um gênio da literatura e um completo filho da puta, do ponto de vista de amigo, né? Então, esses ataques, e lembrando que a crítica de Mário de Andrade a Serafim Ponte Grande nunca invocou Oswald de Andrade ser obeso. Mário de Andrade nunca diz, ele escreve assim porque ele tem excesso de gordura. Não, ele atacou a obra e os seus modelos. Um bom debate para isso. Então, o ataque pessoal mostra a sobrevivência. Mesmo uma pessoa inteligente, como Oswald de Andrade, mostra a permanência daquilo. E eu sempre lembro as pessoas, a minha geração dançou marchinhas de carnaval racistas. O teu cabelo não nega mulato. Seguidas de homofóbicas, olha a cabeleira do Zezé. Ataques aos animais, atirei o pau no gato. E o mais extraordinário da minha infância, eu constato que Samba Lelê está doente, ele está com a cabeça quebrada, isto é uma concussão craniana gravíssima. E o que ele precisa? É de umas boas palmadas, ou seja, quebrou a cabeça, tem que apanhar mais. Quem está machucado tem que apanhar mais. Essas características mostram um trato com o corpo violento, um trato com o corpo pouco empático, completamente dominado por certa estética masculina e branca. A rua pertence ao homem, a noite pertence ao homem. Se a mulher se aventurar a sair à noite, ela será punida por isso. Porque uma mulher à noite é uma mulher que quebra o código e a rua pertence. Uma mulher entrar num bar sozinha, ela está autorizando pessoas em vários sentidos. Eu acho muito curioso, porque poderíamos pensar longamente sobre essas questões, tanto teológicas quanto filosóficas, que o corpo perfeito, domesticado, que não flata, que não eructa, que não reclama, e é totalmente submetido, é o corpo que, curiosamente, virou apenas uma bizarrice. O corpo perfeito, faria Leimer, ele é o bebê reborn. Porque ele não tem nenhuma reivindicação. Ele não incomoda ninguém. Ele faz duvidar de sanidades, mas ele não incomoda ninguém. Mas esse é o corpo que não precisa ser domesticado.
É uma moda passageira, surgirão outras mais bizarras. Durante muitos anos, os homens compraram bonecas infláveis, as mulheres mais objetivas compravam vibradores, ou seja, um direto ao ponto, enquanto os homens exigiam o conjunto da obra, a mulher objetivamente ia só no vibrador. Talvez esse uso prolongado de vibradores tenha provocado o nascimento de bebês reborn, porque plástico, borracha, gera. Mas é só para provocar, porque nós estamos no meio de um debate sobre corpo. Corpo é o grande problema do mundo contemporâneo. Tradicionalmente contra mulheres, contra LGBTQIA+, contra negros e, modernamente, contra pessoas com algum tipo de diferenciação física, cadeirantes, etc., e a velhice. A velhice virou defeito recentemente. As pessoas não querem... Eu tenho alunas privadas de mais de 80 anos que pedem para não ser chamadas de senhora, para não parecerem velhas. E sabe que se eu não chamar de senhora, naturalmente ela parecerá jovem. Tanto faz. E você está falando dessa dimensão do corpo domesticado, não é? Mas tem esse corpo que não é domesticado, porque à medida que você foi pontilhando na literatura, na filosofia, um longo concurso sobre o corpo que autoriza subalternidades, mortes simbólicas e reais. E, por falar em mortes simbólicas e reais, não tem como, quando a gente fala de corpo no Brasil, a gente não introduzir a dimensão racial. Nós somos um país que parou na pandemia por causa do George Floyd, eu também me comovi, mas nós não nos comovemos com 111 tiros de fuzil em corpos negros. Eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que não há nada, gente, na história contemporânea global que se equipare a essa tragédia criminosa, né? Porque, vejamos, Karnal, quando você nos leva, né, e aí trazendo na literatura, Simone já vem falando também da escrita e desses processos de não corpo, quando a gente procura na história recente, eu lembro que o pai, eu sempre dou esse exemplo, porque ficou muito viva na minha retina, colegas de profissão, eu sou jornalista de graduação, a gente deveria, nos cursos de graduação, reforçar, Eugênio, que a gente não pode entrevistar pessoas enlutadas, por exemplo, famílias enlutadas. Né? Se a necessidade da entrevista ela se mostra imperiosa, entreviste um amigo, um primo, mas não entreviste pai, mãe, irmão, é de uma crueldade. Mas a repórter, os jovens já tinham sido alvejados com 111 tiros de fuzil. Se vocês não estão lembrados, esses meninos estavam indo festejar a história lá do menor aprendiz, que um deles tinha conquistado e ia para a cachoeira. Veja, quando a repórter pergunta para um pai desses meninos, assim, do tipo que ele estava sentindo, esse pai ele devolve com uma outra pergunta. E essa pergunta desmonta a repórter, porque ele pergunta o seguinte: você sabe, você tem noção do que são? Aí ele vai falando também lentamente. 111 tiros de fuzil em um carro pequeno? Essa pergunta é a pergunta quando a gente fala de corpo. E ele responde: eu sequer tenho corpo para enterrar. Foi aí, nesse momento, que eu acho que a repórter dimensiona que não há corpo com 111 tiros de fuzil. E, ainda mais, gente, qual é a situação que se atira em 111 tiros de fuzil? Eu não sou especialista em guerra, mas a gente aprende que, em situações de guerra, você também economiza munição. Então, nem em guerra, a gente imagina alguém desferindo 111 tiros de fuzil, né? E, como o pai diz, é um carro pequeno. Nessa mesma época, assim, eu vou dar um exemplo para a gente pensar, puxar esse fio e já pensar essa questão do corpo que não é domesticado, né?
eu lembro, fazendo paralelo, vou usar a narrativa midiática, atentados terroristas na Europa. Um caminhão, eu acho que em Nice, no interior da França, atropelando civis inocentes. Em algum momento a polícia é acionada e o policial francês ele age como funcionário público, ele não mata ninguém, a não ser que o Estado autorize, e, pelo ponto eletrônico, os policiais conversam com a inteligência da polícia francesa e eles dizem o seguinte: nós já estamos com o caminhão em mira, eles continuam atropelando as pessoas, matando, são só 2, eles, enfim, já tinham toda ali a cartografia daquele episódio. Qual foi a resposta da inteligência da polícia francesa para aqueles policiais, atiradores de elite? É que eles tinham a tarefa de cessar as mortes, que ninguém poderia mais morrer, inclusive quem estava matando. Ou seja, gente, nem terroristas, vamos usar a narrativa comum, jornalística, midiática, nem terroristas atropelando civis inocentes na França, eles são alvejados com um tiro sequer. Como é que a gente silencia com 111 tiros de Costa Barros? A pergunta que não quer calar: nenhum de nós aqui somos os culpados, mas todos nós somos responsáveis, porque a gente não perguntou, Karnal e Simone, o que é isso, Brasil? Eugênio, no dia seguinte, eu estava na USP. A USP não fechou porque eu estava lá. Os fóruns continuaram abertos. Bancos, então, funcionaram brilhantemente. Certamente a Unicamp deve ter funcionado, Karnal. Um país que não para e que não chora por esses corpos é um país que, se a gente pensar do ponto de vista da literatura, que já autorizou o corpo para quem não foi domesticado, para quem não participa do mundo racial hegemônico, ele já é uma informação, ele já é um signo. Então, eu posso estar linda do jeito que eu tiver, as pessoas sempre vão me confundir com a empregada doméstica onde eu moro. E nenhum tipo de problema, porque a minha trajetória me faz muito mais próxima das empregadas domésticas do que qualquer uma colega minha doutora. Não há nenhum problema nisso, em termos de valor. É um problema cotidiano, porque a empregada doméstica ganha pouco. Mas, veja, não importa quem a gente seja, o nosso corpo já está codificado. Já está codificado. E essa codificação é uma codificação negativa. Então, Simone, já pensando, a gente pensou do lado da tragédia, desse corpo que anuncia o que é, desse corpo que não pode ser outra coisa, né? Porque a morte do dentista aqui em São Paulo é isso. É um rapaz se despedindo da noiva, indo para a garagem no aeroporto de Guarulhos. Esse rapaz ele é perseguido, ele é morto na rua da casa dele. E ele era filho de um policial aposentado. Ou seja, não precisavam levantar ficha. Esse corpo foram elementos de uma equação que dava no resultado: homem negro, na madrugada, no aeroporto internacional de Guarulhos, é igual a bandido. E bandido preto no Brasil a gente não prende, a gente mata. Então, eu acho que como é que a gente pode, Simone, do ponto de vista de uma estética, de uma poética, pensar e escrever sobre o corpo, construindo outras gramáticas, né? E, claro, eu dei um exemplo aqui racial, mas a gente pode, enfim, estender essa torção do corpo, né, para outros territórios, né, para pensar classe, gênero, infâncias, idade. O Karnal está falando muito do corpo da mulher. Eu entrei na menopausa, gente, é uma coisa terrível. Eu preenchi a cartela. Tenho tonturas, tenho não sei o que. Eu falei, mas eu não sabia que seria tão duro. É muito duro esse corpo que entra na menopausa. Um corpo que não dorme, um corpo que cai, né? Um corpo que eu já fui ajudada na rua, porque eu estava com um nível de tontura tão grande, eu pedi ajuda para um cara tosco e que não soube, não entendeu, e aí não sei o que. Aí depois uma moça me socorreu. Mas assim, pensar o nosso corpo também, né? Esse corpo que envelhece,
tendo que, mais uma vez, ali o preenchimento da cartela. Eu digo que Deus dormiu numa narrativa bíblica, para quem acredita. Ele dormiu enquanto ele fez uma coluna, homem e mulher. Ele fez x, estava dormindo, quando ele acordou, ele falou, nossa, tem muito x para mulher. Mas eu já fiz em 7 dias, eu estou cansado, vou ficar assim. Tem algo errado em relação ao peso, né, que a gente sente também desse corpo biológico, para além do corpo social, que é trucidado com feminicídio. A gente morre da forma também que a gente morre, porque a gente é mulher, né? E esse corpo, pegando o gancho do corpo que envelhece, o corpo da menopausa, eu não sei quando minha mãe entrou na menopausa. Não era um assunto. Eu acho que a gente traz outras possibilidades de existência de corpos no mundo pela representatividade. As pessoas escrevendo, as pessoas falando, as pessoas atuando, as pessoas desenhando, as pessoas cantando. Corpos diferentes. A representatividade é o que vai nos tirar dessa caixinha. Isso é igual a isso, e isso é igual a isso. Menopausa é igual decrepitude. Não. Um dos livros atuais de uma moça artista performática, chama Miranda July. Esse livro chama De Quatro, e é um livro que ele está falando com muitas mulheres justamente porque traz... Ela é uma performer californiana, ou americana, mas que vive na Califórnia, que mostra, pela primeira vez, o corpo dela envelhecendo. Então, a performance está envelhecendo. E isso é super interessante. Eu acho que, além dessa história, assim, minha mãe, eu não sei quando entrou na menopausa agora que eu converso com as minhas amigas, é uma avalanche no corpo, e não é só avalanche no cabelo, no metabolismo, é uma avalanche interior, íntima. Né? Eu sempre fico pensando na A Paixão Segundo GH, da Clarice, aquelas mudanças, aquelas transformações que o corpo daquela mulher vive no contato com aquela barata. Eu acho que a menopausa é um pouco isso, essa transformação que é o tempo todo acontecendo no miúdo. A gente está miudamente mudando, miudamente envelhecendo, miudamente também descobrindo outras possibilidades de viver. E acho que tem uma outra história que vocês estavam falando do Brasil, que a gente vive num corpo de país, um corpo de Brasil que foi torturado e torturador, um corpo de Brasil que ficou 29 anos sem eleger um presidente. Eu cresci na ditadura, eu cresci honrando o hino, eu cresci honrando a bandeira, e se eu não tivesse tido meu irmão, que era comunista, que foi preso, eu não saberia que existia a ditadura, porque era tudo escondido. Então, a gente também viveu num corpo de país escondido. O próprio esse corpo que tem que levar 111 tiros. Não pode existir esse corpo. Né? O livro do Paiva, do filme do Valtinho. Cadê o corpo do Rubens Paiva? Então, acho que nosso entendimento do nosso corpo íntimo, privado, o corpo meu, seu, do Leandro, de cada um de nós, está intimamente relacionado com o corpo do nosso país, com o corpo do nosso planeta que está maluco e que tem bebê reborn, porque as pessoas também não podem sentir, as pessoas não podem envelhecer, as pessoas não podem falar. Só olhar. E se você olha para um bebê reborn, eu detesto, mas assim, aparentemente elas estão gostando de olhar, as mães. Então, eu acho que é isso. Vocês representatividade. Que pai de planta era o mais grave. Nós temos o peso da história. Preconceito contra a mulher, a misoginia, no meu penúltimo livro, que foi O Preconceito, uma História, pela Companhia das Letras,
na minha pesquisa de 5 anos com Luiz Estevam de Oliveira Fernandes, da Unicamp, é o preconceito mais antigo e estruturante da história. É o único preconceito universal. Ele acontece na cultura shintoísta do Japão, na cultura azteca da América. O preconceito contra a mulher. E ele é gerador, ele é um preconceito capital, ele é gerador de outros preconceitos. Exemplo, quando o gay renuncia mais, entre aspas, ao estereótipo da masculinidade, se torna mais próximo do estereótipo da feminilidade, ele é mais atacado. Porque, sendo homem, abrir mão da masculinidade, se parecer com uma mulher, é mais grave ainda do que apenas ser gay. Ou seja, o pecado teológico da sodomia, a doença do século XIX, o homossexualismo, porque essa palavra é do século XIX, tratada como doença, como foi tratada até há pouco como doença, ele é já um erro. Mas quando isso ainda implica se aproximar de mulher, é uma quebra total, porque você deixa de ser homem. Então, o gay masculino, vamos pegar Rock Hudson como modelo. Quem lembra de Rock Hudson, em geral, tem menos colágeno aqui, mas quem não lembra, procure no Google. Rock Hudson. Rock Hudson fazendo papel de garanhão, fazendo papel nos filmes, um homem alto, um homem forte, não é um problema. Mas quando esse homem decide, por alguma questão, se parecer mais dentro do estereótipo do feminino, ele viola uma regra. E outro preconceito que tem a ver com este preconceito original, que é a misoginia, aquilo que minha geração cresceu ouvindo, né? Não chore aquilo que você não é mulher, não seja uma mulher. Mulher é um estágio inferior. Historicamente, quando Boabdil, o rei de Granada, perdeu no dia 2 de janeiro de 1492 a posse da cidade para as tropas de Isabel e de Fernando, ele chorou pela perda do reino de Granada, pelo palácio do Alhambra, e a sua mãe disse: não chore como mulher o que não soubeste defender como homem. Isso é um conselho de mãe raiz, não é uma mãe Nutella. Essa é uma mãe que sabe o que dizer na hora certa para piorar o sentimento. Porque, naturalmente, sua mãe também era perpetuadora dos preconceitos. E aí vocês vão entender que há mulheres misóginas, há gays homofóbicos, há negros racistas, há judeus antissemitas. Porque, sendo uma doença contagiosa e cultural, o preconceito também se espalha até com a vítima. E vão entender também na política brasileira por que os insetos insistem em votar no inseticida. Isso é histórico na política brasileira. E este preconceito contra o feminino, ele é muito, muito universal. E ele traz nuances que vão afastar, porque a moral católica, por exemplo, que eu estudo bastante, a moral católica é feita por homens idosos, de próstatas problemáticas, sobre as mulheres. São homens que passaram dos 70 que vão estabelecer um código moral a partir de determinada interpretação e vão dizer o que é que a mulher deve fazer com seu corpo, por exemplo. Há capítulos extensos no Levítico sobre corrimentos femininos. Se vocês pesquisarem o livro do Levítico, vão saber que a Bíblia distingue entre corrimentos amarelados, transparentes e avermelhados. Esse interesse divino no corpo da mulher se afastar do grupo quando está impura sexualmente ou quando está menstruada, o fato de que a menstruação não seja pauta, por exemplo, discuti agora há pouco com a prefeita de Luanda, uma grande advogada, jovem e muito ativa em Luanda, sobre pobreza menstrual, por exemplo. O fato de que muitas estudantes e trabalhadoras, a partir de determinado dia do mês, não podem trabalhar porque não têm dinheiro para absorvente. Pobreza menstrual nunca será pauta dominante do Congresso, porque o Congresso é dominado por homens. Quando a lei estabelece que os partidos têm que botar no mínimo X de mulheres, os partidos não conseguem cumprir essa cota. E as mulheres são 51% da população. Num Brasil afrodescendente, de 53% a 57% da população. E, como eu disse, esta semana no Supremo, terça-feira, nossa corte parece a de Estocolmo. Ainda parece uma corte de um país escandinavo, de gente branca decidindo, mas é preciso fazer cota, é preciso fazer luta, é preciso fazer isso
para colocar gente que vagamente se pareça com o fenótipo brasileiro. E ninguém acha isso um escândalo. Porque ninguém acha um escândalo a política de cotas que está em vigência nesse país há 525 anos. Porque para eu descobrir que entre as milhares de advogadas negras do Brasil, as centenas de juízas negras, não tem nenhuma competente para estar no Supremo, é porque eu tenho uma cota para homens brancos. E essa cota está em vigência. Só que essa cota não causa problemas. Não causa problemas para as pessoas. Não? E é isso que é interessante. A Escola de Agronomia da USP tem, há muitos anos, Exalc, tem cotas para filhos de fazendeiros, proprietários de terras, que acham lógico... Exatamente. É que depois o conceito de boi e de gado se ampliou, mas essa especificamente ela é para a Escola de Agricultura. Essa lei tem muitos anos. Tem certa lógica. Quem é filho de um proprietário vai estudar ciências agronômicas, tem certa lógica, mas é uma cota para filhos de latifundiários. Nunca houve um protesto contra essa cota. Mas isso quebra a isonomia, isso é o fim da meritocracia, isso acaba com a igualdade. Não, isso não acaba com a igualdade. Mas coloque, como nós colocamos na Unicamp, prioridade para a escola pública. Logo em seguida, cotas para afrodescendentes e agora indígenas com toda a força. O Brasil vem abaixo. É muito interessante a gente pensar como a nossa maneira de pensar política ainda é da época de Clara dos Anjos, do Lima Barreto. Ainda é aquilo que até hoje eu digo, porque me comove, que um grande amigo meu, negro, tenha dito uma vez que o meu hábito de correr, de manhã cedo, eu acordo às 4, às 5 horas eu estou no Ibirapuera, e que ele me diz, e ele é doutor como eu, que o sonho dele é correr em São Paulo nessa hora sem ser parado pela polícia. Eu jamais fui parado pela polícia. Jamais fui parado pela polícia. Então tentem pensar em alguém que no seu país, não consegue o direito de correr sem que alguém diga. E aí os críticos vão dizer, mas vai estabelecer tribunal para saber quem é negro, tribunais de raça, como no nazismo? Bem, os policiais sabem quem eles vão parar. E se tem 111 tiros contra uma pessoa que tem nome, tem 111 tiros contra gente do Carandiru que nem tem o direito ao nome. E aí, mas eram presos. É por isso que o Estado tem o dobro do dever de zelar, porque estavam sob a tutela do Estado. Direitos humanos, gente, são para quem cumpre um item na tabela, ser humano. Quem é humano tem direito humano. Todos que são humanos têm direitos humanos, inclusive quem infringiu a lei. Inclusive quem infringiu a lei, quem não infringiu. Direito humano vale para senador, gente, vale para deputado, vale para vereador. Todos são humanos. Todos são humanos. E no momento que eu vou reduzir um corpo, que é o nosso tema aqui, eu primeiro preciso desumanizá-lo, fazer como os nazistas. Eu vou botar uma tatuagem com um número. Eu vou botar um pijama listrado. As listras são o tecido do diabo, como diz um livro clássico em história, o pano do diabo, porque é um tecido dos judeus, listrados. Então, eu ponho uma roupa com tradição de antijudaísmo e já de antissemitismo, a partir do 19, e eu tiro o nome, você é o prisioneiro tal. Quando eu não dou nome às pessoas, por isso que é tão importante dar nome às vítimas, quando eu não dou nome às pessoas, elas viram uma estatística. Então, é muito importante a luta da família Rubens Paiva, porque, apesar do corpo de Rubens Paiva nunca ter sido devolvido à família, isto vai virar uma ferida permanente para denunciar o autoritarismo e a brutalidade. É muito importante que Zuzu Angel denuncie a morte do filho e ela própria seja vítima dessa denúncia, porque elas são pessoas, ela é uma pessoa e os outros que têm nome. E essas pessoas têm nome. E tendo nome, elas podem falar pelos que não têm nomes. Porque nós vamos também fazer filmes dominantemente, isso não é uma crítica a nenhum filme, mas nossa memória será dominantemente sobre o que teve o privilégio de pertencer à classe média e lançar livro. O Operário Santo Dias não vai ter
este filme. Até na nossa memória, eu dependo de uma alfabetização de classe média que instrumentaliza a memória e faz essa memória acontecer. E bom que se faça esse tipo de filme. Que bom que chegue ao grande público isto. Mas continuamos com barreiras de memória. Os corpos são divididos entre corpos cuja morte não será lamentada e corpos que a morte será lamentada. E, como se diz, de forma trágica, mas realista, a carne preta é a mais barata do mercado. É trágico, é terrível, mas é verdade. Porque eu sei que se eu der 111 tiros em um carro, é uma coisa. Se eu der 111 tiros em um carro no condomínio Alphaville, e esse carro for um Audi, e dentro houver um rapaz branco, cai toda a cúpula da polícia de São Paulo, no mínimo. É isso. Então, há corpos e corpos, e esses corpos são divididos hierarquicamente, de acordo com valores pré-estabelecidos, culturais, que muitas vezes são repetidos exaustivamente a esse respeito. Eu acho que aí a gente pode pensar em linguagem, né? Também. Linguagem, memória, o que está escrito, como você bem disse, né, Karnal, a questão dos nomes. Porque eu acho que a linguagem é importante porque nós simbolizamos, a gente aprende isso desde sempre, e todas as estratégias, como é que se viola um corpo, como é que você destitui o corpo? Você tem que dizer que esse corpo não é igual ao seu, para você não se vincular. E, veja, não é empatia, que eu já vou introduzir o termo na empatia, não é que eu seja contra a empatia, eu acho empatia um termo fofo, mas não é empatia que resolve, né? Porque a gente vê ao longo da história, e aí eu não estou sendo especista, mas flagrando como é que a gente nomeia as pessoas que a gente quer destacar da nossa comunidade planetária de pertencimento, de identidade. Negros viram macacos, mulheres viram galinhas, gays viram viados, judeus viram ratos. Não é fortuito. Tem algo nessa operação de linguagem que diz, quando eu destaco, a minha boa consciência pode dormir tranquila quando eu abro o jornal e vejo, em Lampedusa, os pescadores sendo proibidos de salvar as pessoas. Elas não estão mais nas profundezas do Mediterrâneo, estão na praia, gente. Como eu vi um pescador chorando e dizendo o seguinte, olha, nós somos proibidos de ajudar africanos que chegam, e o prefeito disse que se a gente ajudar quem está se afogando na praia, ele vai confiscar os nossos barcos. Isso é política, prefeitura, portanto, de Estado, é a morte do outro. Mas como é que a gente mata o outro assim, de maneira banal, por uma lei? Eles são... Né? Ao dizer que o outro é menos ou não é humano, eu autorizo toda forma de violação, de destruição, de morte. Não é que a gente seja racista, veja, eles são violentos, eles são terroristas, eles vêm, matam os nossos filhos, atropelam nossos filhos. Não é que a gente seja ruim. Então, nesse contexto também de um capitalismo que diz que não há mais uma rede de proteção de direitos, a gente esculpe o outro, e esse outro tem corpo. Não é que eu seja necessariamente xenofóbico, mas, veja, os árabes aqui são arroaceiros, ou seja, como se diz no Nordeste, farinha pouca, milpeirão primeiro, é isso que a gente vive hoje no mundo. O capitalismo, o neoliberalismo diz, não tem mais para ninguém, nem para os privilegiados, só vai ter pouquinho. Como é que a gente distribui esse bolo? Criando um mecanismo de alterofobia e da morte do outro. E a linguagem, o discurso é importante para que nós naturalizemos, banalizemos essa morte do outro. E o corpo continua sendo o mapa, a cartografia, que nos diz qual é o lugar, né? Quem ocupa o lugar, né? Aonde que nós ocupamos o lugar, aí, a partir desse lugar, a gente autoriza. Eu costumo brincar que professoras... A gente não tem amigos ricos de verdade. Eu tenho uma amiga rica, e quando eu teve essa coisa dos 111 tiros de Costa Barros, ela chorou, e ela disse assim, Rô, branca, um casal branca, mulher de banqueiro, Alto de Pinheiros, ela disse assim, eu sequer consigo imaginar o meu filho sendo alvejado com um tiro sequer.
Eu não imagino o rosto. Sabe como é que eu imagino, Pedro? Eu imagino ele querendo pegar o carro e a gente diz que ele não pode pegar o carro, porque ele vai para a Vila Madalena, ele vai beber e a gente diz, você vai voltar de Uber, ou seu pai ou eu vamos... Isso que eu imagino acontecendo com meu filho, ele morrendo atropelado, ele atropelando alguém, ele sendo sequestrado na madrugada, alguém pegando os cartões e tirando tudo, mas nem abordado pela polícia, eu imagino meu filho. E aí, quando a gente corta, eu tenho uma amiga que ela é de uma família de homens negros, que é a família de bolsos costurados. A avó dela costurava todos os bolsos dos jovens quando saíam para trabalho, para festa carnal, ela costurava. Então, quando um chega aos 40 anos, ele diz assim, a primeira vez eu sei o que é ter uma bolsa de calça. O que é isso, gente? Um homem com 40 anos, ele nunca teve bolso, porque a avó, a mãe costurava. Por que elas costuravam? Para a polícia não colocar drogas. Porque o irmão mais velho foi preso dessa forma, vindo do trabalho, e estava, enfim, um tumulto com jovens brancos e colocaram no bolso dele. E, a partir de então, desde 1973, essa avó costurava os bolsos dos homens. E um deles chega aos 40 anos dizendo, eu estou feliz porque eu sei agora o que é colocar a mão no bolso. Isso significa muito da gente pensar como essa linguagem no Brasil, ela, né, sobre essas corporeidades, as corporeidades, Karnal fala, e, de fato, a discriminação, o preconceito contra as mulheres, ela é milenar, até porque raça, tem uma história em que raça entra para categorizar, e a ONU diz que são eixos, raça e gêneros são eixos extremos de diferenciação negativa, e a gente vai fazendo todas essas exclusões a partir desse corpo, mas esse corpo que morre, que adoece, que é excluído, que é violado, que é interditado. Olha, essa semana, a ministra, confundiram, ela falou, eu sou ministra. Aí o cara responde, eu sou presidente, alguma coisa. Fizeram com Milton Santos na ECA, Eugênio. O porteiro, em 1900, ele ainda estava vivo, um porteiro no prédio central da Escola de Comunicações e Artes, o Milton Santos diz, não, mas eu sou professor aqui dessa instituição. O porteiro riu, o segurança riu para o Milton Santos e falou, eu sou reitor. Milton Santos sofreu isso na Escola de Comunicações e Artes. Então, a gente tem mecanismos que faz, e esse segurança, provavelmente, se não era um homem negro, era um homem não branco, né? Eu acho que, Simone, como fazer das nossas escritas também manifestos e panfletos de forma poética, porque também, como diz Conceição, eles combinaram de nos matar, mas a gente combinamos mesmo, que ela escreve, de não morrer. A gente também tem uma tecnologia, toda essa história, né? Há uma trajetória que você e Karnal colocaram, que perde-se na Noite dos Tempos. A gente também tem uma literatura, a gente tem experiências, porque a gente pergunta o que foi feito no 14 de maio nesse país. A gente não estuda. Ninguém estuda o que a população negra fez no 14 de maio. Para além das delegacias de vadiagem, para além de tudo que construíram para a gente, nós construímos nichos de resistência, chamado Casa de Axé, chamada samba, chamada capoeira, e eles reduzem, acham que né? A gente sabe dançar. Foi uma plataforma, não foi só uma plataforma cultural, foi o Estado brasileiro. Nós não tínhamos Estado. Né? O que foi feito no 14 de maio, historiadores? A história não responde, não toca no 14 de maio. Não toca porque, se a gente for pensar o que foi o 14 de maio brasileiro, claro, aí uma metáfora, a gente vai ver a tragédia que se abateu, né, criminosa, sobre esses corpos. Então, como também a gente pode pensar poesia? Porque um amigo meu que é judeu, ele diz assim, Rosane, a gente se psicanaliza muito. Vocês não. Como é que vocês seguram esse rojão, já que a negritude brasileira não está no divã? Né? E eu disse, a gente elaborou muito também por meio de uma outra gramática, por meio de uma outra escrita, de uma mulher que escreveu dizendo, enquanto eu escrevo, eu imagino que eu estou no castelo com lustres, essa mulher estava escrevendo numa caixa de papelão. E essa mulher é Carolina Maria de Jesus.
ela relaborou pela linguagem. Acho que como é que você pensa o papel da linguagem em situações trágicas, do improvável, do impossível, né? E a gente está aqui, a gente resistiu. Eu acho que a branquitude brasileira, inclusive, sempre nesse ideário de mimetizar a Europa, do ponto de vista cultural, ligou pouco o que a gente pode chamar o que é um solo nosso, indígena e negro. Do ponto de vista de uma matriz civilizatória, do ponto de vista de a gente dizer, isso aqui é nosso, fomos nós que labutamos. Sempre, repito, para além da feijoada, enfim, nós estávamos em tudo. E, do ponto de vista da poesia, da literatura, da escrita, alguém... Eu ia dizer, eu adoro quando não tem ninguém com papel. Estou achando que a gente vai amanhecer, que a virada cultural é nossa. Porque falaram, olha, você é uma mediadora, mas também você vai conversar. E aí eu falei assim, então tá bom, nós, mulheres negras, temos, historicamente, a voz sequestrada, então eu vou ser uma mediadora que converso também. Então não tem ninguém... Eu estou achando que a gente vai amanhecer aqui. Então, porque vocês vão dizer, olha, antes que me critiquem a mediação, eu fui orientada que a mediação seria a mediadora também conversa. Então, vamos te ouvir, Simone. Claro, e o Karnal também, né? Mas eu acho que você, como está nesse registro de uma escrita que também é história, né? Que também é verdade, mas que te permite pensar e imaginar. Eu acho que o ambiente dos slams são uma das coisas mais maravilhosas que tem. Essa liberdade e essa alegria da poesia. Eu acho que o ambiente da dança, eu acho que a escrita do corpo, a dança é uma escrita também. A malemolência é uma escrita, a dança, a música. Então, eu acho que a linguagem, voltando ao corpo, a linguagem brasileira, a linguagem do corpo Brasil, é uma linguagem que é muito mais rica e diversa do que é, inclusive, imaginada. Tem uma linguagem branca, tem esse desejo dessa branquitude europeia, coisa durinha, certinha, protocolar, e tem a história indígena dos cheiros, dos banhos, de os negros. E eu acho que a gente tem que juntar tudo isso. Eu acho que, de novo, é a representatividade. Então, eu fui em vários slams e não tem coisa mais legal e mais viva e mais alegre que o ambiente de slam. Alegria é uma obra-prima, né? Alegria é uma obra-prima, como diz, acho que o Luiz Antônio Simões. E essa alegria a gente tem que resgatar de alguma forma, escrevendo, dançando, cantando, fazendo poesia. Então, acho que é isso, é alegria. Vamos abrir para o nosso distinto público, para o nosso respeitável público. Eu não estou tratando aqui ninguém, não é circo, porque uma vez eu falei isso, minha sobrinha falou, tia, isso é coisa de circo. Eu digo, não, respeitável público é respeitável mesmo. Tá bom? Então, quem tiver pergunta, por favor, você vai acompanhando aí. A gente faz bloco, é isso? Já vi três mãozinhas levantadas. Queria pedir para quem for fazer pergunta, levantar a mão. Já está aqui com o microfone, né? Tá bom. Boa noite, parabéns pelas falas. Karnal, Simone e Rosane também. E esse tema do corpo dissidente é um tema muito interessante, muito caro para mim, né? São 56 anos usando cadeira de rodas e com uma doença degenerativa. Mas é interessante, para além de legislação, para além de jurisprudência, para além de políticas públicas, pensarmos, e eu acho que isso ficou muito presente na fala de vocês hoje, maravilhosamente presente, na poética. Estar no ringue o tempo todo exaure, cansa. Então, eu não quero estar no ringue, eu quero estar num palco onde eu possa dançar, sem tanta luta, sem tanta demanda, né? E, assim, é interessante, porque aqui nós quatro somos corpos dissidentes,
em grande medida, né? E qual a estratégia de vocês, né? A Simone já entrou um pouco nisso, né? Mas assim, estratégias de sermos poéticos, de não estarmos o tempo todo num ringue que tanto nos exaure, para além de políticas públicas, jurisprudência, legislação, tudo isso, né? Que nós somos projetados, né? Não, vocês são agentes de mudança. Então, vá com sua cadeira e lute. Meu amigo, exaure. Tá? Boa noite. Muito bem. Gostei. Esse rapaz aqui de branco. Ah, tem um aqui? Sim. A gente faz bloco de 3, né? A minha pergunta vai para o meu querido Karnal. Destornando um pouquinho aí, que eu acho que também é importante, né? E se faz necessário aqui, para mudar um pouquinho, destornar um pouquinho da fala sobre... Colocar um pouquinho mais perto de você. Sobre a fala de que... como que o corpo é colocado, né? No caso aí de uma... Estamos numa denúncia. E eu tenho uma pergunta para você, meu caro filósofo. Já foi falado aí no princípio sobre os grandes filósofos, um deles, né? Que foi o Sócrates. E tem também, a gente, uma colocação muito importante, né, como Nietzsche, quando ele fala da beleza do corpo em uma dança, né, que eu acho uma coisa maravilhosa. Inclusive, ele faz a colocação da dança e também ele coloca o vento e os pássaros em harmonia com a dança através do corpo. Não é isso? E também tem o grande, né, que para mim é que eu também gosto muito dele, são vários, né? O Platão. O Platão fala, que eu acho também muito interessante, que a educação traz uma harmonia com os corpos. E, diante de tudo isso, né, que são vários eles que falam, né, dos corpos em harmonia, eu faço uma pergunta para você. Como que você enxerga isto dentro da filosofia, né? Como você é um grande filósofo, como você enxerga? Não da maneira de denúncia, mas na maneira religiosa e filosófica da harmonia que tem o corpo com a dança, com o liberalismo. Eu gostaria de te ouvir. Muito obrigada. Boa noite. Karnal, a senhora falou sobre Platão. A minha pergunta é sobre a citação no Fédon, que o corpo seria a prisão da alma, e se há, atualmente, alguma discussão sobre a superação ou talvez negação do corpo. E um breve comentário, o senhor falou também sobre a elite do STF, que é formada por pessoas brancas. Nós temos na Faculdade do Largo de São Francisco, se eu não me engano, a última professora negra foi a professora Eunice Prudente, e hoje uma provocação é quantos professores hoje que formam essa elite jurídica do país são negros. As questões são muito importantes. Começando pela primeira questão, eu precisei ter uma mãe com problemas de mobilidade para entender que as calçadas do Brasil são feitas para jovens homens fortes, porque elas têm buracos, elas têm escadas, elas têm raízes. Elas não são feitas nem para pessoas gestantes, nem para idosos, nem para pessoas que não têm uma excelente forma atlética. As nossas calçadas são serial killers, porque elas têm um ódio de quem não tem muita habilidade física. Estou falando de calçado.
Então, foi com a minha mãe que eu percebi que banheiro no primeiro andar de um restaurante era um impeditivo a frequentá-lo. Ou seja, havia uma escada. Há pouco tempo, Marcelo Rubens Paiva foi homenageado com uma escada, com seu pensamento escrito nos vãos da escada. Ou seja, homenageou-se um cadeirante com uma escada com os seus pensamentos. São questões que nós temos que trazer à tona, porque são questões de visibilidade, que dizem respeito aos corpos dissidentes, aos corpos que perderam utilidade, já que, por exemplo, no Império Romano, se um navio fosse afundar, nós salvaríamos os homens. Secundariamente, nós salvaríamos mulheres jovens em idade de reprodução. E só se sobrasse muito tempo e espaço, salvaríamos crianças e idosos. Porque o que importava era a produção. O homem é mais importante que a mulher é mais importante que a criança. Então, eu tenho que lembrar que essa valorização, primeiro os idosos na fila, que eu tenho direito há 2 anos, primeiro as gestantes, primeiro as pessoas de mais de 80, prioridade da prioridade, é um pensamento muito recente. Porque, pelo contrário, eu já frequentei muitas vezes países como China, onde o conceito de fila não existe. E também Índia, não sei de onde veio fila indiana, porque na Índia não há filas. Tem a ver com uma certa vantagem física de um sobre o outro. É outra cultura, não é melhor ou pior, é outra cultura. Tentando juntar as duas questões que citam Platão, Nietzsche e o Fedro de Platão e também Sócrates, tem uma ruptura grande entre os gregos. Primeiro, entre Platão, que idealiza uma percepção dada pela alma, expressão platônica, e a partir da alegoria da caverna, e que vai valorizar no plano platônico, que nós incorporamos pelo senso comum, como uma superioridade das funções psíquicas sobre as funções corporais. Ainda que Platão seja o apelido de um homem que praticava esportes e tinha, são 2 hipóteses para o nome dele, essa é a dominante, mas não única, tinha ombros largos e por isso Platão. Apesar disso, os gregos tinham o que Foucault chamou de cuidado de si, em uma obra extraordinária, essa aproximação entre o corpo como uma unidade. Mas Platão talvez seja o responsável, não é à toa que o cristianismo tanto adorou Platão, Agostinho em particular, porque ele consegue estabelecer uma superioridade do que é imanente, transcendente, e uma inferioridade do que é imanente. Por exemplo, eu sou professor, eu alugo meu cérebro e ganho por isso. E, graças a isso, eu sou respeitado. A prostituta aluga seu corpo e, graças a isso, ela é atacada. É quando eu vou dizer que quem aluga seu cérebro é superior, quem aluga sua habilidade intelectual é superior, quem aluga seu corpo vai ser pior pago. O grande pagamento vai ser dado a quem vende o intelecto e não a quem vende o corpo, nosso tema. Então, em Platão isso é mais forte. Em Aristóteles essa unidade é restaurada, em Spinoza corpo e alma se tornam muito mais integrados do que jamais foram, e Nietzsche, apesar de ter feito pouquíssimo exercício físico, ter dançado muito pouco, porque seu desastre com as mulheres, especialmente Lucien Lomé, foi muito intenso, e ter morrido de sífilis, que ainda é um indicativo de que sua vida amorosa tinha alguns problemas, Nietzsche defendeu banho e exercícios físicos e diz que o cristianismo, a partir do Evangelho, não é nem posterior, o Evangelho é o início da decadência do cristianismo, que o último cristão morreu pregado na cruz. E, com isso, ele quer dizer que o corpo era a instância que a igreja sufocou. Isso é parcialmente verdade, que é sempre uma generalização, porque a igreja é mais complexa do que apenas um grupo só de pessoas ou só de um momento. Ela é muito mais complexa e muito mais importante, inclusive, do que isso. Mas, então, os filósofos, depois, eles se afastaram da ideia de corpo. Ser intelectual é não ser esportista. Quem cuida do corpo não lê nem escreve. E quem escreve não cuida do corpo. Então, é essa separação, que quem é atleta é burro e quem é intelectual ou é obeso, ou tem sobrepeso, ou tem problemas, essa separação também é uma superação de uma tradição grega, uma superação de um cuidado com o corpo que hoje volta de várias formas. Hoje nós temos um discurso de saúde, e hoje nós temos um discurso de longevidade, e isto é muito importante para nós. Então, trata-se de reler gregos e seus cuidados,
Epicuro, talvez mais do que Platão ou que Sócrates, dessa felicidade da vida moderada, com amigos, uma biblioteca e um jardim. Essa prática epicurista extraordinária, e também os estoicos, hoje relidos como autoajuda de internet, os estoicos também têm uma ideia sobre moderação e cultivo do corpo e assim por diante. Mas quando é um estoico como Marco Aurélio, que morreu em 180, e ele diz que ele é indiferente às riquezas, é muito fácil ser indiferente quando você é imperador do Império Romano. Quando você é o homem mais rico do mundo, você diz que as riquezas não são significativas para você. Só há duas pessoas que são indiferentes aos bens materiais, os santos e os bilionários. Eles são indiferentes. Vou doar 10 bilhões de dólares. É porque eu tenho 100. Então, eu vou doar. Essa generosidade da abundância, que só se encontram em santos ou bilionários do Vale do Silício. Que não existe em outros casos. Mas tem muito mais coisa a dizer, mas nosso tempo está... eu queria responder a ele, a falar da poética, né? Como viver essa poética do corpo. Eu acho que, de certa forma, é o não corpo, né? É você acessar os sentidos, a imaginação, é você ir além de uma matéria, é você transformar o seu corpo num éter, sabe? Num lugar de éter, num lugar que você pode criar, você é livre. Você é livre para poder viver um outro corpo. Porque eu acho que não existe só esse corpo. Acho que não, acho que a gente é feito de outros corpos. E eu acho que a poesia está aí para mostrar esses outros corpos. E aí eu lembrei do Grupo Corpo, né? Falando em dança. O Grupo Corpo, ele junta, ele mostra como essa inteligência, esse olhar para o corpo de uma maneira muito 3D, como isso é potente e como isso chega nas pessoas de uma forma muito bonita. Então, é isso que eu queria te dizer. Acho que eu segurei o fio da Simone, porque tudo que um corpo dissidente quer é sair, enfim, de casa. Eu quero escrever as coisas que eu gosto de escrever. Comunicação, sou uma pensadora, sou uma pesquisadora, né? Gosto de ler filosofias, no plural, e, às vezes, a gente não pode, né? Você sai de casa, no elevador, você sofre uma situação de racismo. Mas eu acho que o desafio é como é que a gente... Não é que você vai esquecer que o mundo é racista, sexista, etc. Mas como que, apesar de tudo isso, nós podemos construir nesse mundo que se despedaça, que, enfim, está nesse horror total, né? Se a gente acha que ainda existe algo do mundo euro-ocidental, o Donald Trump veio para nos lembrar que não. A gente veio a Covid, a gente não aprendeu, aí parece que assim, ainda não entenderam o desenho Humanidade. Olha aqui, outra vez eu voltei. Que é um pouco, né, para ver se a gente entende. Está muito bem desenhado, é só ruína. E aí eu acho que nós podemos, nessa poética de ver esse mundo que não existe mais, a gente está brincando, a gente finge que ele existe, mas é um mundo que é pura ruínas. E aí eu acho que como é que nós, né, enquanto pessoas, cidadãs, pessoas que podem dizer, a partir de um lugar territorializado, racializado, corporificado, que a gente pode bordar o manto do mundo com leveza, né? Bordar o manto do mundo é um quadro da Remédios Varo. Eu estou escrevendo um livro que eu falo muito do manto do mundo, dizendo que essa civilização, esse mundo, realmente acabou, né? E a gente pode construir um outro manto do mundo. E a gente pode construir com beleza, né? Com belos experimentos, com alegria, sim. Então, eu acho que é a gente dizer que, ao mesmo tempo que a gente... os problemas... Porque o racismo ele não só condiciona a mim, o racismo também condiciona as pessoas brancas, na condição de privilegiadas. Então, não sou só eu que sou afetada pelo racismo. Não é o meu corpo. O corpo privilegiado, ele informa que ele é privilegiado porque existe racismo. Então, todos nós se trata de uma afetação coletiva. O rapaz perguntou ali sobre os magistrados, né? A questão da justiça, da Eunice Prudente. Nós temos, oficialmente, esses dados eu tenho porque eu dou muito curso para os magistrados, né, para os tribunais,
14% dos nossos juízes, né? Aí estou falando só de juiz, não de desembargador, são negros. E desses 14%, menos de 2% são pretos, porque negros, a gente está entendendo a categoria do IBGE, que é a somatória de pretos e pardos. Então, eu acho que os nossos desafios é tentar aterrar as discussões filosóficas, desde a filosofia antiga até a contemporânea, e dizer em que essas reflexões, essas provocações, elas podem decifrar algo da realidade. E daí eu acho que é preciso, para além da gente ler Platão, que eu li, e tudo mais, a gente pensar também nas outras filosofias. Porque quando o Ben Karnal diz, ou você pensa ou você cuida do corpo. Não, onde veio isso? De uma filosofia ocidental. Sim. Gente, nós somos africanos enquanto civilização. O corpo vale para a África, não para a gente se rebolar. O corpo, ele é um corpus. Seria bom também a gente confrontar, colocar que, se até Foucault, a gente, com algumas diferenças, a gente pensou a filosofia como o nosso grande mestre nos ensinou, é preciso, nesse mundo em ruínas, eu não estou propondo aqui a gente virar as costas, vocês viram, eu falei de Aristóteles, mas nós somos um povo que fomos civilizados por África. E a gente não consegue, dentro das nossas investigações, colocar como é que eu dialogo Platão com Yonki-Uomi, por exemplo. Como é que eu penso esse binarismo ocidental a partir de culturas que não pensam pelo binarismo, pelo corte cartesiano, penso, logo sou. Até a própria psicanálise que o ocidental disse, olha, eu sou onde eu não penso, onde eu penso, onde eu não estou. Até a psicanálise, que eu acho que é a disciplina que mais perturbou o Ocidente, ela também faz um deslocamento. Eu acho que, nesse momento da gente pensar, para a gente pensar corpo, para a gente pensar poética, para a gente pensar transformação, não é que a gente tenha que matar os nossos pais completamente, né? Tem essa coisa da morte dos pais acadêmicos e filosóficos, mas eu acho que é um percurso intelectual, teórico, inclusive, da gente considerar que uma voz feminina, seja ela branca ou negra, também pode ser interlocutora da gente numa discussão sobre o corpo. Terminaria assim. E muitíssimo obrigada. Há uma parte da primeira questão feita que complementa o que acabou de ser tão bem dito aqui. A gente denuncia tanto, a gente critica tanto, a gente fala tanto da dor. Eu vou falar de uma crítica que eu fiz e foi considerada herética a um livro que animou muito a minha geração, que é As Veias Abertas da América Latina. Nesse livro de um grande escritor uruguaio, ele vai falar de todas as repressões que vão ocorrer em Potosí, em Vila Rica, em todas as repressões na América, que terminam todas em morte. São as veias abertas. E, ao terminar esse livro, a lição lógica e racional seria: eu não quero ser militante, porque todo mundo morre e leva uma vida desgraçada. E é muito curioso que, em nenhum momento, o grande autor, que é um grande escritor, ele fala das coisas que deram certo, ou das comunidades que apresentaram alternativas a um sistema. Então, nós estamos sempre apresentando a homofobia porque ela mata pessoas. Estamos falando da misoginia porque mulheres morrem pelo crime de serem mulheres. Nós estamos denunciando o racismo porque ele não é só um sentimento, ele é um ato criminoso. Absolutamente correto. Mas você pode dizer essas coisas. Você é gay, sim, como Schubert, como Leonardo da Vinci, como Michelangelo, como Proust. Passaríamos aqui a noite inteira enunciando. Não, mas você é cadeirante, como o presidente Roosevelt, conduziu os americanos ao fim de uma crise e à vitória na Segunda Guerra Mundial. Você é velho, Adenauer salvou a Alemanha com 80, Nero tocou fogo em Roma com 27. Então, eu tenho sempre bons exemplos para dar, mas é claro que na nossa luta a gente vai falar da tragédia também. Mas eu gostei da questão, porque, assim, vamos falar que ser mulher é muito difícil. Mas nós temos Tarsila, nós temos Artemisia Gentileschi, uma pintora extraordinária da época de Caravaggio. Nós temos músicas de primeira linha,
Nós temos uma revolução na filosofia dada por Simone de Beauvoir e que é apresentada, isso irrita muito minha amiga Jamila, que é especialista nela, é apresentada como a companheira de Sartre. Quando em determinados momentos nós devemos dizer que Sartre é o caso da Simone. Mas nós temos que apontar grandes filósofos, foi aqui citada a Carolina de Jesus, gente que revolucionou a linguagem como literatos, como pintoras, como grandes pessoas, também para dar bons exemplos. Porque senão ninguém vai querer ser mulher. Ninguém vai querer ser gay, todo mundo vai se envergonhar de ser negro, porque é só morte, repressão e tragédia. Então, do lado da denúncia, a gente tem que mostrar mais e mais gente como o já citado aqui autor da Clara dos Anjos, ou Machado, e lembrar que Machado não é brilhante apesar de ser negro. Machado é brilhante porque ele é negro e olhou a sociedade de um ponto diferente. Eu não quero uma vida feliz, diz o Caligares, que eu já citei, eu quero uma vida interessante. E esta vida interessante não é do mainstream. Não desejem ser normais, porque é chato, é repetitivo, é impossível. E não há um normal, porque de perto ninguém, diria o grande Nelson. Ninguém é normal. Então, ostra feliz não produz pérola. Então, transformar essa dor também em exemplo e característica é isso. Por isso que nós estamos aqui, um sábado à noite, lotando essa casa, para pensar a noite inteira sobre alternativas. Isto é muito bonito, gente. Isso é muito bonito. Também é bonito quem está dançando. Falta 1 minuto, eu gosto. E gosto de gente que põe, acima de tudo, a concordância. Faltam 5 minutos, falta 1 minuto. Muito bem, muito bem. O professor fica feliz. Gramática normativa. Então, é isso. Quer dizer, nós somos ricos na nossa diversidade. Está na hora de gritar isso ao mundo, não? A diversidade nos torna ricos. A diversidade nos torna melhores, como a gente sabe. E indo e voltando de Angola algumas vezes, eu percebi, somos a maior nação angolana. O Brasil é diferente de Portugal por causa de Angola. As palavras, cafuné, cafofo, até a palavra bunda, que nós temos e Portugal não tem. Nem a palavra, nem o conceito. Nós temos isso. Né? Significado e significante. E essas palavras do quimbundo, do umbundo, das línguas de Angola, eu encontro o Brasil em Angola, inclusive na simpatia da população e na corrupção das elites. Eu encontro o Brasil em Angola. E como nós somos parecidos, muito mais do que nossas raízes portuguesas, por exemplo. Muito mais do que isso, o Império é atlântico e não é à toa que os holandeses conquistam Olinda e Recife e logo em seguida vão atacar Luanda. Não há Brasil sem Angola. Não há Brasil sem esse diálogo, como os holandeses também pensaram. Era isso. Então, gente, muitíssimo obrigada pela atenção, pela escuta, Karnal, Simone, por essas palavras. Eu acho que a grande lição é essa empatia importante, o que nos salva, não no sentido messiânico, religioso, é o reconhecimento. Eu só serei humano se eu reconhecer no outro a humanidade que é constitutiva. Não é me colocar no lugar do outro. A empatia, em termos estruturais, ela, inclusive, pode ser perigosa. É o reconhecimento da nossa humanidade, enfim, que não é a mulher do fim do mundo, da Elza, mas também é. Beijos. Já tá. Troféuzinho. Vamos tirar as fotos 3 aqui.